fazer o último bloco aqui com a minha amiga historiadora Biazita Gomes, já está aqui na área. Olá, Bia, tudo bem? Microfone, Bia. Oi, tranquilo, tudo tranquilo. Agora foi. É isso aí. Tem um videozinho aqui que a gente separou para mostrar, não mostrei até agora. É só uma curiosidade, né? Porque o pessoal ficou histérico com essa comparação que o Lula fez com o nazismo, mas aí o pessoal lembrou que o Flávio Bolsonaro comparou os presos do 8 de janeiro com... Campo de concentração. Como se eles estivessem um campo de concentração. Coloca aí o videozinho, por favor, Gui. Milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas. Eu já tive a honra e o privilégio de visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém, em Israel. Quem não teve essa experiência ainda, faça o possível para ter, para saberem qual é o tamanho do grau de maldade e crueldade que alguém pode impor a uma pessoa próxima, né, um ser humano na vida. Porque a gente via lá, General Heleno, pessoas com medo, querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas para dentro de estações de trem, de uma forma pacífica, com a falsa promessa: olha, vem com a gente, vamos andar aqui em Filidiana, o senhor, a senhora, seus filhos pequenos, a senhora grávida, vamos caminhando que vocês vão entrar num trem e vão fugir do regime nazista. Enquanto estavam dentro das estações de trem, eram ligados às câmaras de gás, e as pessoas morriam aos milhares. Muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões dos dias 8 e 9 de janeiro. Vamos aqui, entra no ônibus, vamos te botar na rodoviária para você voltar para sua casa. E o destino foi o presídio. Tá vendo? Ele faz essa comparação aí. Isso é banalização. Isso é uma banalização do que é um campo de concentração, né? Você pegar um grupo de pessoas para botar dentro de um ônibus, onde elas sabem que estão sendo presas por terem tentado dar um golpe de Estado e comparar aos trens dos campos de concentração, isso é uma banalização. E essa banalização já aconteceu. E, assim, uma coisa que eu lembrei ontem, né? A própria Israel fez essa banalização quando utilizou as estrelas de Davi no Conselho de Segurança. Então, assim, há uma tendência, né, de tentar sempre puxar o Holocausto para justificar, assim, olha, viu como essa atrocidade é tão ruim que parece com o Holocausto. E aí, quando tem uma atrocidade tão ruim que parece com o Holocausto, as pessoas não querem que seja comparado. Acho que essa que é a questão, né? Para banalizar, as pessoas comparam, mas quando é uma situação realmente, efetivamente grave, como que acontece em Gaza nesse momento, as pessoas começam assim, não pode fazer comparação, porque a gente teve sommelier de genocídio. Né? O que a gente teve nas últimas 24 horas foi sommelier de genocídio, né? Genocídios mais graves, genocídios menos graves, quando a Convenção de Genebra deixa bem claro que genocídio é genocídio. Não está ali por gradação de cor, nacionalidade, nem área do mundo, né? Nem qualquer lugar do mundo. Só um comentário a acrescentar, essa comparação aí do Flávio Bolsonaro, vou falar o óbvio aqui, né? É completamente ridícula. Né? Os presos do 8 de janeiro, eles ficaram semanas ou meses presos num presídio, recebendo alimentação, né? Café da manhã, almoço, jantar, talvez não seja a melhor comida do mundo, mas é uma comida, né? com o tempo para exercícios, uma série de coisas. A maioria, inclusive, está solto. Né? Isso num sistema, num Estado democrático de direito, com justiça, direito a advogado. Os judeus presos não tinham direito a advogado, né? Não comiam, a gente conhece as histórias, não tinham nem água, às vezes, nos trens. Enfim, é até irritante comentar uma idiotice tão grande, mas só para reforçar o ponto que você já mencionou, que isso sim é banalizar. Isso sim. Agora, comparar com Gaza não é banalizar, porque o que acontece em Gaza não é banal. Não é banal. E tem uma questão que ficou muito exposta hoje, ontem, é que, na verdade, as pessoas que estão criticando a comparação do Lula, porque, na verdade, a fala do Lula não foi uma comparação ao nazismo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pontuar o tempo todo. O Lula deixou bem claro. Nunca houve uma situação tão grave quanto Gaza, aí ele faz uma pontuação e fala, não, já houve o que os nazistas fizeram aos judeus.
Ou seja, ele está comparando o processo de genocídio. Olha, gente, a gente já teve uma situação muito grave e a gente não pode permitir que Gaza se torne uma situação tão grave quanto. Essa é a fala do Lula. O que houve, na verdade, foi uma descontextualização da fala do Lula por pessoas que não querem admitir que ocorre um genocídio em Gaza. Porque é muito pior. Eles falam que não pode comparar porque é incomparável. Primeiro, que é comparável. Tá? A gente sempre compara historicamente, filosoficamente, processos como esse para que eles não se repitam. Então, quando a gente percebe que há um processo de construção de genocídio, você tem um alerta. Olha, a gente pode vir a ter um genocídio. E é o que acontece em Gaza. Só que a gente tem o alerta e o genocídio continuou. O genocídio é algo tão grave que ia se atacar Rafah com 1,5 milhão de pessoas. Ele ia ser a finalização do genocídio palestino. Então, assim, a fala do Lula é um alerta. E aí pega-se essa fala, descontextualiza e coloca essa fala como se fosse uma ofensa, porque, na verdade, essas pessoas compraram o argumento de Israel de que não há genocídio, de que todas as pessoas em Gaza são culpadas. Esse que é o grande problema. Para mim, o grande problema está nisso. É que a gente vê pessoas, inclusive da mídia corporativa, fazendo uma fala de que não pode ser comparado com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, porque no que acontece em Gaza não é um genocídio. É isso que eles estão dizendo entre linhas. Eles não querem assumir. E aí piora a situação, porque assim, é a única situação que você ouve apenas o algoz. Há um fato. Qual é o fato? Israel é acusada por genocídio na Corte Internacional de Justiça. Netanyahu é acusado de genocídio no Tribunal Penal Internacional. Isso são fatos. Então, ela é ré. Se ela é ré, tudo bem, quer ouvir? Tranquilo. Mas você não pode só ouvir o algoz. Em momento algum, você ouve falas a partir da perspectiva dos palestinos ou a partir da perspectiva de outros povos, como os iranianos, os libaneses, que estão tendo seus territórios também invadidos com o ataque de Israel. Então, assim, a fala do Lula não tem nenhum erro. E a grande raiva das pessoas é essa, elas vão ter que assumir. Muita gente que estava em cima do muro, principalmente no campo progressista, teve que assumir para pensar o seguinte: opa, há um processo de genocídio em Gaza. E tem outra questão que eu também acho muito importante falar, é que o Lula trouxe um holofote para Gaza, porque está todo mundo olhando do ponto de vista histórico a fala do Lula. Só que a fala do Lula não é do ponto de vista histórico. A fala do Lula é do ponto de vista dos direitos humanos, porque a legislação está ali, e é mais importante ainda que é do ponto de vista de geopolítica. Em alguns momentos históricos muito cruciais, a gente precisa de falas como a do Lula para trazer o holofote para a questão. Então, assim, dizer que a fala do Lula foi uma falha, que, na verdade, ele improvisou, primeiro que é uma tentativa, mais uma vez, de depreciar tudo que o Lula faz porque ele não é um acadêmico, né? Você vê o acadêmico irritado porque o não acadêmico está resolvendo o problema. E a segunda questão é que não foi improvisado, gente. Não existe improvisação em relações internacionais. Não existe improvisação em política. Tem que parar com vender essa historinha. O Lula ele fala, Netanyahu dá um escândalo e nenhum país do mundo solta sequer uma notinha para dizer que a fala do Lula ultrapassou alguma linha. Ninguém. Nenhuma chancelaria fala absolutamente nada, nenhuma comissão internacional fala nada, nenhum país faz uma fala 24 horas depois, nenhum país apoiou o comportamento do Netanyahu contra o Lula. Isso diz muito internacionalmente. Isso diz muito. E mostra que isso não foi uma fala dissociada. Aí, logo depois, hoje, os Estados Unidos comunica que vai entrar no Conselho de Segurança com uma resolução para um cessar-fogo temporário em Gaza, para poder resolver a situação de Rafah. Ou seja, dizer que a fala do Lula foi uma fala desconecta, quando a gente tem vários países ali demonstrando que não querem a invasão de Rafah, inclusive quem financia a guerra, quando o Netanyahu ignorou a ligação do Macron, quando ele falou que Rafah era a linha vermelha. Então, assim, o Lula fez uma fala pontual e necessária, os holofotes voltaram para Gaza, e, assim, internamente, o surto que a gente vê é da extrema-direita. E essa extrema-direita já é eleitora do outro lado. Né? A gente tem que fazer pontuações. É um momento histórico muito sério, a gente está vivendo uma situação muito séria, e são vidas. E a verdade é que quem não gostou da comparação, e eu acho muito bizarro ter sommelier de genocídio, né? Inclusive, eu li um jornalista dizendo que se comparasse com Ruanda, estava tranquilo, né? A pessoa babou preconceito ali, é porque não considera, no fundo, que o que Israel faz em Gaza é um massacre, é um genocídio. Porque se a pessoa pensar na possibilidade dessa relação ser verdadeira, ela vai ter que assumir que o que acontece em Gaza é um genocídio, e aí tudo que ela acredita vai por água abaixo. Toda a fé nela do Estado, né, de Netanyahu, vai por água abaixo. Porque, no fundo, é isso. Não se assume que se está extrapolando.
E, assim, a situação de Israel é de isolamento internacional, é de isolamento diplomático, está sendo julgada na Corte Internacional de Justiça por ocupação irregular dos territórios palestinos. Inclusive, o Brasil, coincidentemente, amanhã faz a sua representação contra Israel na Corte Internacional de Justiça. Já estava marcada há muito tempo, mas vai fazer amanhã. Hoje, as representações foram muito pesadas, então Israel só está tendo perda e tentou usar a fala do Lula, que é um grande estadista internacionalmente, para ganhar alguma coisa. O máximo que ele ganhou é uma possível quebra de uma relação diplomática, que para eles é muito pior do que para a gente, porque eles vendem para a gente. Não é a gente que compra deles, eles vendem para a gente. E aí, se tiver rompimento, eles vão vender para quem? E a situação econômica de Israel não é boa, não é nada boa. Inclusive saiu hoje um dado mostrando que a economia de Israel, no último trimestre de 2023, caiu 19%. Uma queda profunda. Israel perdeu a guerra de propaganda, isso está claro. Você tem um novo ecossistema midiático também, em função da própria mudança da relação de poder geopolítica. Você tem outros países. Então, o que você tem... Eu acho que o Lula perdeu a paciência, porque aí morreu aquele russo, um russo de oposição, e aí o Lula viu todas as lideranças europeias fazendo enormes discursos pela morte do russo, lamento aqui a morte desse russo, só que o Lula ficou irritado, porque, quer dizer que morre 30 mil palestinos, ninguém liga. 12 mil crianças, ninguém liga, aí morre esse russo aí que ninguém sabe quem aí todas as lideranças, quer dizer, ninguém sabe quem é, assim, eu digo, a população mundial, Então ficou muito... A hipocrisia ocidental está muito, muito marcada, E eu acho que também o que pegou muito para o Lula é a fome. Porque o Lula, a gente conhece ele, como ele passou muita fome na infância, ele tem um trauma muito grande com fome. Então, sempre que ele vê notícia de fome, ele fica muito sensibilizado. Então, começou a aparecer muita notícia que tem muita fome em Gaza, porque Israel está travando a entrada de ajuda humanitária, sem contar que não dá para entrar em função da própria bombardeio. Não, impossível. E não chega no norte. Até entra no sul, mas ela não passa para o norte, porque eles bombardeiam mas entra pouco. Gaza. Entra pouco. Não entra o suficiente. Então começou. Não, entra menos de 5% do que entrava antes. Então você tem muita notícia de fome em Gaza, e começou a aparecer vídeo de crianças com as tigelinhas. Eu acho que o Lula ficou muito nervoso com aquele negócio, ele fica muito sensibilizado com essas notícias de fome. E você tem as notícias que, por exemplo, na última vez a gente falou do último hospital, agora acabaram com o hospital Nasser, ali no sul também de Gaza. Quase não tem mais hospital, quase não tem mais hospital. Então você tem 2 milhões de pessoas amontoadas ali no sul, sob bombardeio, sob ameaça de ser bombardeados. Ameaça sim, que Israel fala que vai invadir Rafah, mas no fundo já invadiu, No fundo já está, todo dia já está lá. Tem em média mais ou menos 100, 150 pessoas morrendo em bombardeio todo dia em Rafah. Então, assim, exato. À noite ela bombardeia. Assim, ela está querendo dizer que o que estão tentando segurar é aquele macro bombardeio que ela faz, onde você não consegue resgatar ninguém. E assim, ignorar o que é feito em Gaza é ignorar tudo que a gente aprendeu pós Segunda Guerra Mundial. E a gente tem que parar, eu li um debate muito interessante, você tem que parar de ficar nessa... Não pode falar do Holocausto, não pode falar... Tem que falar, porque se existe uma convenção de proteção contra genocídio, isso é por causa do Holocausto. A gente só foi ter uma convenção, foi ter uma norma internacional para proteger o mundo de novos genocídios por causa do Holocausto. E mesmo assim, a gente comeu muitas moscas internacionais. A gente teve Bósnia, a gente teve Ruanda, a gente teve Kosovo, que ainda não é considerado efetivamente genocídio, mas foi. A gente tem várias situações internacionais que viraram genocídio e a comunidade internacional se calou. E assim, o que acontece em Gaza é ao vivo. E tem uma questão muito interessante nesse processo, é que assim, o Lula ele esteve no Cairo, para conversar com o Sisi, mas ele também teve uma reunião a portas fechadas com a Liga Árabe, porque ele teve uma coletiva, mas a reunião foi a portas fechadas com os 22 países da Liga Árabe. Depois ele vai para a África, para a Etiópia, no caso, que já está na África, mas ele vai para a Etiópia e vai participar da cúpula dos países africanos
e no meio dessa cúpula, inclusive, muitos compromissos dele foram parados porque houve uma crise no Congo, ou seja, ele se deparou com a situação do Congo, que o presidente de Angola teve que desmarcar uma reunião, inclusive, e aí ele tem também conversas a portas fechadas, mais ou menos, com 55 países da África, e muita dessa demanda foi levada para ele. Então, assim, é um grande líder do Sul Global, e o Lula falou como estadista do Sul Global. E a gente vê um surto, né, porque a nossa imprensa é uma imprensa de Norte Global ainda. Né? É muito complicado o Brasil ser uma das lideranças do novo Sul Global, se apresentar como uma grande liderança regional, ser extremamente respeitado, e aí, quando uma fala dele muito importante reverbera, todas as análises da imprensa brasileira oficial são análises que tentam deturpar o presidente da República, deturpar a fala dele, colocar ele como vilão. Isso é pós-verdade. Então, assim, o Lula ele fez uma fala de líder do Sul Global. Ele falou o que todo mundo queria falar. É uma fala de bastidores. O Erdogan, em novembro, dezembro do ano passado, já levantou essa bola. Então, assim, é uma fala constante de que acontece em Gaza é muito grave. Só que Israel tem as costas quentes dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Alemanha. Então, você precisa de um líder regional que tenha o mesmo nível de alguns, ou esteja próximo de alguns, para fazer essa fala. E aí, quando você vê o Brasil, que é a nona economia do mundo, dá uma chamada em Israel, deixa bem claro o lugar internacional de Israel, porque isso é importante, porque o Netanyahu está agindo como se ele fosse dono do mundo, descumprindo todas as regras internacionais, você tem uma imposição. E aí, a imprensa brasileira vende como aquele complexo de vira-latas que não existe mais. E o fato é, a fala do Lula foi tão forte, foi tão importante, e o Lula é tão respeitado internacionalmente, que nenhum líder do Norte Global fez sequer uma pontuação com crítica indireta. A gente não viu nenhuma notinha, nada disso. Inclusive, a mídia do Norte Global não fez críticas. Colocou apenas dizendo que Netanyahu se irritou com a fala do Lula. Agora, a mídia do Sul Global fez a festa, mostrando a fala na íntegra, porque sim, do mesmo jeito que Gaza pode passar por um massacre, qualquer outro país do Sul Global pode passar, como já passou. Então, a fala do Lula é o seguinte: não admitimos mais isso, não podemos normalizar isso. Ele deixa muito claro que tipo de raciocínio político essas pessoas têm para normalizar um genocídio. E assim, mas a gente não pode comparar com o incomparável, com o Holocausto. Tem que comparar sim, sabe por quê? Porque o Holocausto é o teto. O que aconteceu contra os judeus foi a consequência da falha do mundo, dos diversos avisos, porque tudo começa em 1929, né? Quando vieram as leis de Nuremberg em 1935, retirando todos os direitos civis dos judeus, o mundo se calou. Quando começou a guerra, o mundo se calou. Quando Hitler invade a Rússia, na União Soviética, e faz a guerra de aniquilação contra a Rússia, o mundo se cala. Então, foi uma escalada. O que a gente não pode permitir é essa escalada. Então, a gente faz a comparação para não chegar ao pico. Nunca poderemos tolerar o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Não pode se repetir jamais. Nenhum país pode normalizar o genocídio como uma forma de controle. E é isso que está acontecendo. E quando se critica Israel, se critica o governo de extrema-direita de Israel, que é apoiado por outras extremas-direitas do mundo e que tinha ligação com a nossa extrema-direita. Então, assim, é uma perspectiva humanista. Não podemos normalizar um genocídio, independente que grupo social seja. Porque tem muito de racismo aí, né? Tem muito daquela visão supremacista, porque os palestinos não são brancos, porque os palestinos não estão no Norte Global. E o Lula tem uma posição no mundo muito forte, e isso está claríssimo. E a gente vê umas tentativas assim, de desqualificar o Lula. Se a fala do Lula tivesse sido uma fala negativa, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha teriam feito alguma fala contra o que o Lula falou. Ninguém falou absolutamente nada, porque no mundo o que vale é poder internacional e dinheiro. E ninguém vai comprar uma briga com o Brasil ou com a China, que está junto com a gente, ou com a Rússia, ou com outros países, por causa dos surtos de poder do Netanyahu, que nem o Biden consegue mais controlar. Porque a gente sabe que o Biden pediu para ele não invadir o Rafah, para não dar mais problema internamente nos Estados Unidos, e o Netanyahu ignorou. Muito bem. Chegando aqui ao final, a gente tem 2 minutinhos, né? Só lembrando que os números do drama humanitário são muito grandes. A gente conhece os números totais, respeitados até pelo governo dos Estados Unidos,
né? 29 mil mortos, respeitado pelo exército. Saiu uma notícia da empresa israelense que o próprio exército israelense usa os números do governo da Palestina, da faixa de Gaza, é o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. Então, mas você tem especulações que esse número pode ser muito maior, em função de muita gente desaparecida, né? E o Ministério da Saúde ele tem uma estimativa conservadora, né? Porque ele conta os cadáveres, né? Mas você tem 100 mil. Você tem especulações que pode chegar a 100 mil, né? E você tem coisas imponderáveis, né? Que é o sofrimento, né? Que eu sempre fico pensando nisso. Como é que você vai medir o sofrimento? Não se mede. E assim, e essa geração toda que está perdendo pai e mãe, que perde a família inteira e sobrevive sem um membro do corpo, né? Você está destruindo um povo. Isso é um genocídio. Você está destruindo um povo. Destruir um povo é genocídio. E não importa quem está sofrendo agressão. O que importa é um genocídio. Não se destrói um povo, não se destrói a história do povo. Quando você mata uma família inteira, você apaga o registro daquela família. Apagar o registro das pessoas, o apagamento é um processo de genocídio. E a gente está tão acostumado a não olhar para os nossos iguais, que somos o sul global, que a gente esquece que é genocídio. Estão apagando a história de um povo. É genocídio.